Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Agora estou na minha residência, né? Tirei 15 dias na chácara trabalhando, executando o poço, enfim, preparando a chácara, né? Terminando ela no caso, ok? Hoje, meus queridos e amados irmãos, venho trazer para vocês mais uma mensagem. E a mensagem é a mensagem do fim. A mensagem da reta final. Eu até criei um quadro, né, colocando na reta final. E realmente nós estamos vivendo na reta final, onde as coisas estão se complicando, ok? Vinheta. O amor venceu? O amor venceu. Vinheta, o amor venceu. Mais uma, hein? O amor venceu. Onde venceu dessa vez o amor? Em Santos, eles fizeram um arrastão no Roldão Atacadista. Sério? Tem um vídeo. Sabe o que eles estavam enchendo o carrinho, Emílio? Oi. De peças com peças de carne. Aí, ó, tava certo, a picanha veio. Que as imagens. Seus dias de luta por um suposto bem maior acabaram. Esta é a nossa chance de controlar a verdade. Eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. Assistam o vídeo e tire suas conclusões mediante a palavra de Deus, ok? Bem, amados, quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo da besta 666. Então saiba você que o governo da besta será um governo político e um governo conservador que trará paz e segurança e vai trazer um engano a toda a humanidade. O que nós observamos aí do PT e vários partidos de esquerda, eles são aqueles que provocam o caos, o qual é considerado teoria da conspiração. Mas, na verdade, é assim, a ordem pelo caos. Se provoca o caos e depois traz a ordem. E esses que trazem a ordem passam a ser, como se diz, os salvadores do mundo. E assim vai se acender. Assim vai se levantar o anticristo, a besta. Ele vai ser um governo conservador. O que você observa do lado da esquerda aí, na verdade, é todo o poder maligno e satânico, o qual o próprio Jesus já disse que na sua volta seria como esses dias que eles pregam. Como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. A maldade impera. A maldade vence, a maldade prevalece. Está escrito na Escritura que o homem iria de mal a pior, enganando e sendo enganado. A palavra diz que haveria, a palavra ensina para nós que haveria o quê? Apostasia. Então, vai piorar. Quando se diz apostasia, é o abandono da verdade, o abandono das leis do Senhor, o abandono das Escrituras. Apostasia, apostatarão da fé, diz a palavra. Virá apostasia até que venha o iníquo. E esse iníquo, então, usando o caos que a esquerda está provocando em todo mundo, trazendo os coloridos, trazendo a nova ordem internacional, então você vai observar que eles estão trazendo o caos. Mas dentro desse caos vai levantar aquele que tem poder, que vai ter poder, e que Deus vai deixar ele ter poder. A palavra diz lá, se eu não me engano, em Daniel, que ele vai prosperar.
o anticristo, a besta, vai prosperar, gente. Pense, vai enganar até mesmo, se possível, até os escolhidos. A besta vai prosperar em tudo que fizer. E as pessoas de bom costume, as pessoas que têm um bom costume, mas não têm Cristo, mas têm um bom costume, cristãos que têm um bom costume, mas não têm a lei do Senhor no seu coração, vão ser enganadas por esse sistema político que será o governo da besta 666, que vai se acender e vai governar sobre toda a humanidade. Então, com esse espírito de engano, ele vai trazer o quê? Paz e segurança. Geralmente eu falo paz e justiça, mas justiça e segurança equivale-se à mesma ideia, ok? Mas a palavra diz que quando disser a paz e segurança, que é o que o governo do anticristo vai estabelecer sobre toda a humanidade, trazendo as novas leis, as leis da nova era, então nos 3 anos e meio será próspero. Diz a palavra que ele prosperará em tudo quanto fizer. Também a palavra diz que ele vai enganar, se possível, até mesmo os escolhidos, devido ao espírito do engano que vai estar atuando. Parece verdade, parece de Deus, parece certo, mas no final ele vai se revelar. No final dos 3 anos e meio ele vai se revelar. E vai exigir adoração de toda a humanidade. Isso após os 3 anos e meio do seu governo, porque ele vai resolver os problemas da sociedade, do mundo todo, com emprego, salário, vai colocar, como diz, paz, vai trazer paz e segurança. Então ele vai dizer, não, eu sou Deus. Deus não fez, mas eu fiz. Ele vai se colocar como Deus, e daí como um governo autoritário, aí sim, aí vai haver perseguição terrível, onde os coloridos serão tirados, né? Cristão, enfim, aquilo que você já viu naquele do bigodinho, ele vai fazer, acho que 10 vezes pior. Entendeu? E ele vai ter o poder na sua mão. O braço forte do anticristo será o quê? Será os militares, os exércitos, será as polícias, polícia federal, polícia municipal, polícia civil, polícia militar. Todo esse poder vai estar na mão do anticristo. E país nenhum vai poder burlar essa lei. E alguns vão tentar, mas vão ser eliminados pelo poder e o braço forte que terá o anticristo. Então, meus amados, dentro desse contexto, dessa palavra, eu quero deixar para vocês uma mensagem que está lá em Isaías 53, capítulo Isaías, capítulo 53, verso 1, que diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu? Fica a pergunta. Sabemos que, pela história bíblica e que está na Escritura, nós temos que obedecer o ID, de Marcos, capítulo 16, verso 16, que diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, nós temos a obrigação de levar a mensagem, mesmo que nos tempos finais. Quem vai convencer essas pessoas vai ser o Espírito Santo. Está atuando o Espírito Santo, mas o espírito do anticristo também está aí. Então, a palavra diz que nós devemos pregar a mensagem, o id, né? Jesus disse assim, olha, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então você tem a obrigação de pregar, de ensinar, de doutrinar dentro das Escrituras, e o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e pelo Espírito Santo, que Jesus subiu e o Espírito Santo foi enviado para nós, ele vai convencer, vai falar aos ouvidos, ao coração do homem para que se converta. Bem, como eu disse, quem deu crédito à nossa pregação? Só que também está escrito que no final dos tempos as pessoas não dariam crédito à pregação. Nós devemos pregar, nós devemos levar mensagem, e vai ficar em testemunho contra eles, ok? Olha o que diz aqui em Judas capítulo 1, verso, se eu não me engano, 18, diz assim: nos últimos tempos haverá escarnecedores, zombando da volta de Cristo, zombando do fim do mundo. É o que acontece hoje. Hoje, quando você prega a volta de Jesus, quando você prega escatologia, o fim do mundo, as pessoas não querem ouvir isso. Elas falam, não, o mundo vai acabar sim, mas para quem morre. Eu já vi cristão falando isso. Eu já vi cristão falando que a terra é nossa, que nós devemos trabalhar na política para restaurar para nós. Não é isso que diz a Escritura. As Escrituras diz que nós devemos buscar as coisas de cima, as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O próprio Jesus ensinou que nós devemos juntar tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, e os ladrões
Sabe que tem ladrão aqui na terra? Sabe que tem ladrão aqui nas políticas? Onde os ladrões não minam. Lá eles não vão poder minar, e não vão poder roubar, e a ferrugem não corrói, e a traça não destrói. Então, meus queridos, devemos obedecer aquilo que Jesus disse. Buscai antes o reino dos céus, a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Então vai ser acrescentado na sua vida tudo a necessidade básica ou aquilo que você necessita, Deus vai acrescentar. Mas primeiramente você tem que buscar o quê? O reino dos céus, a sua justiça, que as demais coisas Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua vida. Deus vai atuar na sua família. Deus vai atuar no teu trabalho. Deus vai atuar na sua vida no geral, ok? Então, irmãos, dentro do texto e contexto bíblico, nós podemos entender o quê? Que no final dos tempos, aquilo que disse Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Alguns deu, alguns deram, alguns darão? Sim, nos três termos sim, alguns deram, alguns darão, enfim, isso vai acontecer. Mas a palavra revela que no final dos tempos as pessoas iam zombar. A palavra nos revela que haveria apostasia, o abandono do evangelho. Eles usam o nome de Cristo, eles falam de Cristo, mas as leis da obediência, dos decretos, ensinos e mandamentos não são mais obedecidos dentro das tais igrejas, dos templos, ou até mesmo dos ministérios que se diz ser ministério de Deus, ok? Continuando. Então, meus irmãos, aqui, nesse contexto da história, eu estou trazendo para vocês essa mensagem, a qual eu disse de Isaías 53, quem deu crédito. Eu já li Judas, capítulo 1, verso 18, que diz que chegaria o tempo que as pessoas iam zombar. Onde está a volta de Cristo? Os nossos pais dormem, já dormiram e tudo permanece como antes. Bem, eu posso deixar para você aquilo que Jesus disse, dos sinais, de olhar para a figueira e ver que as folhas estão caindo, está secando, então sabe que está próximo o quê? O inverno. Assim, quando a vida acontecer essas coisas na figueira, sabe que quando tiver acontecendo tudo aquilo que Jesus deixou nas escrituras, como os dias de Noé, como os dias de Sodoma e Gomorra, a maldade imperando e o abandono do evangelho, seria como se fosse assim, está próximo a volta de Jesus, o fim do mundo e o grande tribunal de Cristo, ok? Vamos lá. Eu quero começar aqui com você falando em Filipenses, no caso, capítulo 3, verso 18, que diz assim: porque muitos há, nos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está revelando algo do final dos tempos, da escatologia, o qual nós vivemos hoje. Filipenses 3, 18. Disse o apóstolo Paulo, porque muitas das vezes... Porque muito há, dos quais muitas das vezes eu vos disse, e agora digo, chorando. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele, muitas das vezes, ele disse naquele tempo, chorando, que agora também digo-vos chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, que o fim deles é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo e eficaz do poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Então, aqui a palavra está mostrando para nós a realidade, que a nossa pátria está nos céus, e que essa terra não tem conserto, essa terra não tem reforma, como alguns pregam que essa terra será reformada, vão reformar ela, vão fazer dela um paraíso, como tem algumas seitas que ensinam, ok? Não é verdade. Isso é uma desverdade que o inimigo usa e traz em tantas seitas que aí estão. Até mesmo ministérios que pregam Jesus, pregam o evangelho, mas no final, quando você vai conhecer lá no profundo desse ministério, eles são adoradores de outras coisas. A sua fé, a base da fé deles não é Jesus, é outras coisas, são dogmas criados por eles. Por exemplo, dia de festa, sábados, dias do Yom Kippur, enfim, há várias situações que eles acometem e fazem isso. Mas o evangelho de Cristo não é isso, ok? Então, por motivo interesseiro, eles fazem isso. Criam ministérios, placas de igreja, enfim, e
levam avante e criam impérios e daí não conseguem mais se deixar, se apegam à matéria e ninguém quer deixar mais o cargo de presidente, do salário, enfim, e vão permanecer até o fim no dia do julgamento final, e eles serão julgados e condenados se não se converter na verdade de Cristo, ok? Vamos lá. E muitas das vezes, irmãos, dentro desse contexto que eu disse para vocês, quem deu crédito na nossa pregação, muitos vão na igreja, muitos estão nos templos, eles vão lá atrás do quê? Como você vê nas Universal da Vida, nos RR Histórias da Vida, só de exemplo para vocês terem uma ideia. Eles vão lá para ser curados, para curar o caroço, para curar o câncer, eles vão atrás da bênção. E eu até digo, já vi um pregador pregando certa vez, dizendo que há muitos crentes que foram curados aqui na terra, de enfermidades terríveis, mas que não se converteram, não se entregaram a Jesus e não viveram o cristianismo, mas usaram do poder do evangelho que cura, que faz as operações milagrosas, mas se não houver conversão, mesmo que curado, se não houver conversão, não há salvação. E eu provo isso dentro das Escrituras. Se não haver conversão, não adianta você ser curado do câncer, dizer que Jesus é bom, de você ir namorar com a igreja e vai para a igreja e vai lá e fica lá e não ergue a tua mão e aceita o convite do Senhor Jesus. Aceita as mensagens, aceita os ensinos, os decretos e mandamentos. Não adianta, se você não aceitar os decretos, os ensinos, levantar a sua mão, aceitar o convite de Jesus, se você não se batizar, se você não tomar da Santa Ceia, se você não viver a vida do cristão, de nada isso adianta. Você vai morrer e a sua alma vai perecer no inferno. Então não adianta ser curado, dizer eu gosto de Jesus, Jesus é maravilhoso, Deus é bom, proclama Deus, proclama Jesus, mas você não se converteu, você não mudou. Metanoia, mudança, não teve mudança, então haverá o juízo para você. Então, não diga, eu sou crente, eu creio, não adianta crer. A palavra diz que os demônios crêem. Olha, os demônios têm o dom da fé, hein? Vai ler lá para você ver. Os demônios têm o dom da fé porque sabem de onde eles vieram, estavam lá. Eles crêem e estremecem. Contudo, vocês sabem o que acontece, né? Então, crer faz bem, mas tem que obedecer. Os demônios que estremecem, mas só faz ao contrário, porque estão caídos e não tem mais renovo, não tem perdão para eles. Para você ainda tem. Então, se arrependam, creiam e mudem de vida. Metanoia, faça a mudança na sua vida, ok? Então aqui, ó, prova para você que muitas pessoas que estão na igreja estão sendo enganadas porque pregam o quê? O Deus Mamon, tipo, como eu já disse, torno a frisar, como os Universal da Vida e os R.R. Soares, que pregam só curas e bênçãos materiais, que você tem que ter isso. Eles não pregam salvação. Não é o principal. Não é a boa nova, ok? Vamos lá. Olha só o que diz aqui. Eu vou provar para vocês que muitas pessoas estão partindo para a eternidade e sem salvação. São curadas, recebem a bênção, dão testemunho e tudo, mas não se converteram, não se batizaram. Não vivem. Até uns que até aceitam Jesus, se batizam, vai para a igreja, mas eles, na verdade, eles não se converteram plenamente ao Senhor Jesus. Eles vivem uma vida toda errada. Tanto que há muitos escândalos dentro da igreja, principalmente dessa geração má, que é a geração da apostasia, que abandonaram o verdadeiro evangelho. Olha só o que diz aqui em Lucas 17, 17 até 19. Olha o que diz. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aqui Jesus passava em certo lugar e curou 10 leprosos. Sabe quantos que voltou a seguir Jesus? Sabe quantos que voltaram da glória a Deus? De 10, só um voltou. E Jesus diz, mas Jesus sabia, ele faz a pergunta para deixar para nós na escrita, para deixar para nós aqui, ó, imortalizado na escritura, do que ele está nos provando como que funciona, como que é. Ele sabia que eram 10. Ele até faz a pergunta para eles responder. Olha, só voltou um aqui agradecer e dar glória a Deus. Não foram 10 que eu curei da lepra? Não foram 10 leprosos? Só um voltou? Então, essa é a geração que vivemos nos dias de hoje, que já no passado existiu. Pessoas que vão para a igreja para ser curadas do caroço, da lepra, do câncer, e elas não dão glória a Deus.
É a hipocrisia de si mesmo. Só querem aquilo que lhe beneficia. E não adoram o Criador pelo que Ele é, Deus Pai. Não obedecem os ensinos nem doutrinas. Eles só querem ir para a igreja para enriquecer, para que Deus venda o seu terreno, venda o teu carro, para que Ele compre o seu carro, para que Ele compre a sua casa e viva na bonância. Tudo ao contrário do que Jesus disse. Tudo ao contrário do que disse os apóstolos. Tendo o que vos comer e o que vocês vestir, estejais contente. Não é assim que diz a palavra? Ajuntei tesouro no céu, não foi de Jesus que disse? Então aqui está totalmente oposto. O evangelho está totalmente invertido. Os falsos profetas pregam que você tem que ser curado, que você tem que se prosperar, senão você não é de Deus. E não é verdade. Isso não é verdade. Você não pode ter muitas lutas e tentações, que é o diabo. Lógico que é o diabo. Só que Jesus disse que nós seríamos cercados pelo inimigo. Vosso adversário, o diabo, anda de redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. A palavra diz isso. Mas a palavra também ensina que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para vencer o inimigo. A fé, o escudo, enfim, toda a armadura de Deus. E nós venceremos as hostes de Satanás. Mas não diz que nós não teríamos lutas. Diz que nós teríamos lutas. Que o inimigo ia nos perseguir, nos odiar, usando pessoas, vasos de desonra para nos tentar desonrar a nossa vida e a nossa fé diante do Criador. Então, meus irmãos, aqui nós vemos a prova de Jesus nos ensinando que a maioria das pessoas fazem isso. Eles vão na igreja atrás da bênção e da cura. Morrem sem Jesus e vão para o inferno. Pessoas curadas por milagres de Jesus estão no inferno. Como disse dos 10 leprosos, que só um voltou a adorar a Deus e seguia Jesus. E Jesus, sabendo disto, Jesus também nos ensina ali, ó, lá em João 6,26. Vamos ver se eu leio aqui. João 6,26. João 6,26 diz bem assim, ó. Respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, que vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Aqui Jesus está explicando que quando ele chamava para fazer seus sermões, sua pregação, Jesus está mostrando para eles que eles não foram lá por causa dos milagres. Eles iam lá por causa da comida. Houve lá a primeira multiplicação de pão e a segunda. E nessa Jesus falou. Porventura, olha só, porventura, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo que me procurais não porque viste sinais, não por causa dos milagres, mas porque comeste dos pães que vos fartaste. Eles foram atrás do pão, da comida, que fartaram eles. Eles estavam por interesse e não por causa do Senhor Jesus, que pode dar a vida eterna. E ele continua, e ele diz assim, olha, porque comeste os pães que vos fartaste. Trabalhar, ele diz, ó, trabalhe, não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna, o qual o Evangelho. Então, aí nós amarramos todos os textos, o qual Jesus nos ensina. Como viver, como proceder. Ah, então eu não vou trabalhar mais. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que a prioridade, na verdade, é buscar o reino dos céus e a sua justiça, que é o que ele estava trazendo aqui. E, na sequência, ele diz assim, eu daí faço, né? Buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas eu vos acrescentarei, diz o Senhor. Ou vos será acrescentada. Buscar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Isso é uma promessa de Deus. Para Deus nada é impossível. E ele fez isso. Então aqui nós vemos duas passagens da palavra de Deus, o qual o inimigo induz essas pessoas ao erro. Primeiro, pessoas que vão na igreja atrás só da bênção, da cura, como os 10 leprosos. Outras vão atrás do benefício, da comida, do bem-estar, do dinheiro e acabam com muitas dores e se não se converterem e não deixarem o seu pecado, morrerão e serão condenados ao lago de fogo, ok? Eu disse lá de Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, isso importa ao Senhor, isso importa
ao Espírito Santo convencer essas pessoas ou até mesmo falar ao seu ouvido. Até a palavra diz e ensina que quando o Espírito Santo falar com você, não endureça o teu coração. Não é assim que diz a palavra? Não endureça o teu coração. Porque muitas das vezes nós oramos, nós pregamos, o Espírito Santo vai lá falar ao seu ouvido e você endurece. E a palavra diz, não endureçais o vosso coração quando o Espírito Santo falar com vocês. E as pessoas fazem isso e rejeitam o convite soprado ao seu ouvido por Deus e pelo Espírito Santo, ok? Aqui em Hebreus, continua dizendo no capítulo 9, verso 27, diz assim, assim como os homens está ordenado a morrer uma só vez e após isso o juízo. E daí? Então ouça a mensagem. Está ordenado o homem morrer. Então, enquanto há vida em você, enquanto há fôlego em você, há salvação. A partir que você partir para a eternidade, não tem como voltar mais. Não tem como pedir perdão. Não tem como se acertar com Deus, fazer uma aliança. Não tem como. Então, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vindo o juízo. Então, guarde isso no teu coração, ok? Daí, como está escrito também, sobre essa mensagem, lá em Romanos 10, 16, complementando Isaías 53. Olha o que diz aqui em Romanos 10, 36. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A palavra diz assim que mas quem, aqui Romanos 10, 16, mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, mas nem todos deram ouvido à pregação que os antigos profetas, que os apóstolos e que nós, obreiros do dia agora, dia de hoje 2024, estamos pregando, Nem todos darão ouvido, nem todos deram ouvido, nem todos darão ouvido ao Evangelho do Senhor, o qual o próprio Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação, Senhor, ok? Vamos lá. Bom, nós dentro desse contexto e texto, como eu disse, da pregação, devemos ensinar o quê? Ensinar aquilo que Jesus disse. Nós vamos lá em Marcos capítulo 16, o qual disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Daí nós vamos lá para Mateus 28, 29 e 20, capítulo 28, versos 19 e 20, ele diz, que diz bem assim, lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Entendeu o que é o Evangelho? O Evangelho é isso aqui. O Evangelho é isso que eu estou ensinando para vocês. Eu até chamo isso aqui o Evangelho do arroz e feijão. O Evangelho que é necessário para você ser salvo. É o princípio da sua conversão, da sua conversão diante do Senhor. Muitos chamados, poucos escolhidos. Já tenho falado muito sobre isso. Eu acho que você devia avaliar a sua vida se você foi chamado. Chamado é quando você está sendo convidado para aceitar o convite de Jesus e se tornar um cristão. Metanoia, mudança de vida. Isso é ser chamado. Agora escolhido já é outra coisa. Escolhido já é outra etapa, é outra fase. Muitos chamados, poucos escolhidos. Vamos falar um pouco o porquê muito chamado e poucos escolhidos. Olha só que está aqui em Jeremias. Olha só. Por quê? Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve numa igreja, quem esteve num templo, quem esteve numa rua, numa praça, quem esteve num lar, quem esteve na rua, não importa o lugar que você esteve, alguém trouxe a mensagem. Você esteve no conselho do Senhor. Sozinho, num apartamento, numa casa, na rua, enfim. Aqui diz em Jeremias 23, 38. Por quê? Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e atentou ou a ouviu. Quem? Você esteve. Então você já não é mais inocente. Porque quem esteve e viu e ouviu, esteve atento, vai obedecer. Quem ouviu a voz do Espírito Santo, vai obedecer. Quem não ouviu, é réu de juízo do dia do grande tribunal de Cristo. Vamos lá.
Provérbio 27, 21. Dentro do chamado. Lembra que eu falei para vocês? Tem muito chamado, poucos escolhidos. Por que tem muito chamado, poucos escolhidos? Devido passar pelo teste. O teste é aprovação. Você vai numa empresa, você faz tantos testes, você faz a ficha, você faz a entrevista, aí você vai para as provas, você vai para os testes. Se você passar, você tem um emprego, se você passar em primeiro lugar. Aqui não, aqui dentro da palavra, todos aqueles que obedecer passarão. Todos que estiverem enquadrados na obediência do Evangelho passarão e serão escolhidos. Aqui no ser humano, a vaga de 10, por exemplo, de 10 vai ser entrevistado 10, é uma vaga para 1. Aqui não, é chamado 1 bilhão, e se todos obedecer os critérios e responder as mesmas perguntas, todos terão uma vaga para a salvação. É assim, é maravilhoso. Então aqui diz, Provérbio 27, verso 21. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o coração do homem é provado pelos louvores que recebe. Então o homem é provado. E eu vou ler mais adiante, eu vou ler para vocês sobre essas provações, do qual eu sempre falo nos meus vídeos, na minha pregação, para que você entenda a salvação eterna, entenda as provações, entenda as provas, e você é mais que vencedor, e acabou. Não vai deixar de existir as provas, as guerras, as dificuldades. Não vai deixar, meu irmão. Não vai, irmã. Não vai, jovem. Não vai. Mas temos a diferença de ter os anjos do Senhor. Acho que é o Salmo 7, se eu não me engano, que diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, livre e os guarda. Então nós temos a bênção do Senhor. Aqueles que temem ao Senhor. Os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Eles livram e guardam. Então ele vai livrar, ele vai guardar você. E o Espírito Santo Consolador estará em você. Você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo. Aqueles que aceitam o convite de Jesus e vivem a mensagem são o templo. A palavra diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita em igrejas. Assembleia de Deus, quadrangular, congregação. Deus não está lá naqueles 4 templos. Deus habita nas pessoas. Deus quer habitar em você. Deus habita em mim. Deus habita no cristão que vive a verdade e a palavra de Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ah, mas Deus necessita do templo. Não. A palavra diz que Deus não necessita de templo. A palavra diz que Deus não é servido por mãos de homem como se precisasse de alguma coisa. Tudo é dele, tudo, o ouro, a prata, o mundo, até vós sois dele. Isso são versículos da Escritura. Entenda você. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que dizimar. Eu tenho que ofertar. Você não faz isso, meu querido e amado irmão. Você não dizima, você não oferta para ser salvo. Você não vai fazer isso para ser salvo. Se eu não fazer, eu não sou salvo. Não. Você oferta, você dá o dízimo, você ajuda, você faz tudo isso porque você é salvo. E você faz na sua força, porque diz a palavra lá em Coríntios que Deus ama quem dá com alegria. Que cada um contribua não por necessidade, não por necessidade, não por obrigação, não porque é lei, não. Cada um contribua não por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria, ok? Vamos prosseguir aqui nesse sentido. Então tá. Provérbio diz sobre isso, então, que o coração do homem é provado. Zacarias, entenda você lá em Zacarias, capítulo 13, verso 9, ó, que diz bem assim: farei passar a terça parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Maravilhosa palavra que está aqui em Zacarias 13:9. Eu purificarei a terça parte da terra, diz o Senhor. É meio assim maravilhoso de meditar, né? Na escatologia, na volta de Jesus, no fim do mundo, mas também no passado, o qual Jesus disse, ou lá no futuro, qual Jesus revela no Apocalipse, que foram expulsos a terça parte dos anjos. E aqui ele fala que vai purificar a terça parte da terra e vai salvar. Dos homens, né? E vai salvar. Interessante, né? Não, mas esse aqui é outro assunto, ok? Então aqui diz bem assim: farei passar a terça parte pelo fogo e purificarei. Então você vai ser provado.
você vai passar pelo fogo. Não diz aqui em Zacarias? E farei passar a terça parte pelo fogo e a purificarei? Sabe o que diz o apóstolo Pedro? Não estranhei ardente prova, fogo, que vem sobre vós, como estranho que vos acontecesse, pois a vossa fé será provada. É provada. Está escrito. E daí? Entenda que você tem que passar por isso. Ok? Vamos lá. Eu provarei a terça parte, como se prova o ouro. Ela me invocará. E na hora da provação, na hora da luta, da dificuldade, da guerra, está escrito aqui, e eles invocarão o meu nome. É o que nós fazemos, nós invocamos o nome do Senhor Deus em nome de Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Salva-nos. A palavra diz, lá no começo tem um versículo que diz bem assim, que todos hão de dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Quer santos ou não santos, ricos e pobres, enfim, todo tipo. A palavra é bem clara em dizer que a glória do Senhor, o poder dele é imensurável, é indescritível. Então, ele, o nosso Deus, vai nos ouvir. Grande é a sua misericórdia. E na sua misericórdia, ele vai nos ouvir. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. E vocês são o meu povo. E eles responderão, eles, nós, o Senhor é o nosso Deus. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o Senhor Jesus, que é o advogado. O mediador entre Deus e os homens é Jesus. Então não cabe aqui São José, Maria, santo nenhum, cabe aqui. Homem nenhum a não ser Jesus. Se alguém vos pôr outro mandamento, outro ensino, a não ser que Jesus ensinou, que seja maldito, diz a palavra de Deus. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quando ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, é em todos os sentidos. Salvação, oração, é tudo em nome de Jesus. Para chegar a Deus tem que ser no nome de Jesus. Para uma cura, para receber uma bênção, de uma cura, de uma enfermidade, de uma vitória, e da salvação, principalmente, da salvação eterna, é no nome de Jesus. Ninguém vai chegar a Deus, a não ser no nome de Jesus. Há um só mediador, Jesus Cristo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembreis que tem junto do Pai um advogado, Jesus Cristo, o homem, aquele que passou por tudo aqui na face da terra. Teve fome, sede. Ele teve emoções quando viu a morte de Lázaro, vendo as pessoas sofrer pela morte de Lázaro. Não pela morte de Lázaro, mas pelo sofrimento do povo. Jesus teve sono, fome, canseira e emoções. Ele tudo isso passou igual a qualquer ser humano. O verbo de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então ele viveu isso, passou isso. E ele teve que passar aí até o matadouro. Foi de toda a sorte do mal eles fizeram com Jesus. Mentiram contra ele, prenderam, bateram, cuspiram e o crucificaram naquela cruz. E Jesus fez disso de bom agrado, de si mesmo. Dou de mim mesmo e torno a tomar. Ele pagou a conta de nossos pecados, ou qual era para mim estar lá, era para você estar lá, sendo preso, açoitado e morto naquela cruz. Digno era nós. Ele não. Ele é aquele que o próprio João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tirou o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo intermédio da sua morte. Morte de cruz. Ele é o Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado. Ele foi lá e deu sua vida em prol sua, em prol de toda a humanidade, de todo aquele que crê. Não só crê, mas todo aquele que crê e obedece. Ok, meus amados e queridos irmãos? Sem Jesus, sem salvação. Sem Jesus, não há como entrar aos portais dos céus. Amém? Vamos lá. Dentro dessa pregação, desse ensino, já falei várias vezes, mas eu vou refrisar aqui novamente. Eu até falo assim para as pessoas que vêm chorando, que vêm buscando filhos, parentes, amigos. O que fazer? Estou assim, estou assado, o que está acontecendo? Eu coloco 3 propósitos para eles, assim como Deus um dia colocou para mim. Um dia Deus perguntou, eu em provação, perdi tudo, perdi família, virei um alcoólatra,
naquela aprovação do inferno. Igreja me abandonou, fui excluído, expulso da igreja. Pense de todo o mal que eu passei. E eu não entendia aquilo, no mesmo tempo entendia e não entendia. Porque Deus já tinha mostrado em sonho, já tinha revelado em orações, em montes. Tudo aquilo que eu estava passando já tinha sido revelado em sonhos e em visão, e também no monte e na oração. Usando varões ou varoas de Deus, e aquela mensagem foi do Senhor porque ela se cumpriu. Tudo que eu estava passando. Eu sabendo e não querendo saber, ou querendo achar uma desculpa para mim entender o que estava acontecendo, eu perguntava assim, mas por que tudo isso? E Deus me colocou em 3 janelas do Evangelho. O Senhor me colocou Davi, o Senhor me colocou Jonas e colocou Jó. Ele falou para mim assim, o Espírito Santo, você está na condição de Jonas? Eu falei, não, Senhor. E entendi na hora. Jonas, eu sei quem foi Jonas. Jonas foi um rebelde, desobediente. O Senhor chamou ele. Ele é um filho, era um profeta, para ele pregar, e ele não queria pregar. Ele não queria ensinar, ele não queria levar a verdade às pessoas. Ele fugiu e saiu da sua presença. E com isso ele foi castigado. Diz que ele se sentiu no inferno. Essa aprovação ele passou, mas ele orou, pediu misericórdia e perdão, se restaurou sua sorte, e o Senhor então tirou ele do inferno e ele foi lá pregar a mensagem. Mas tudo que o Senhor mandou fazer até hoje eu tenho feito. Então, eu não estou nessa condição de Jonas. Então, na segunda parte daquela janela, o Senhor me leva a Davi. E Davi? Você está na condição de Davi? Eu pensei comigo, miserável homem que sou, como disse o apóstolo Paulo, quem pode me livrar dessa situação, dessa aprovação, desse pecado? Então eu comecei a pensar, nossa, Davi, segundo o coração de Deus, homem imortalizado nas Escrituras, nossa, Davi cometeu um assassinato, Davi adulterou, Davi fez coisas terríveis, sanguinário, mas ele era segundo o coração de Deus. Eu falei, Senhor, eu não mandei matar ninguém, eu não matei ninguém, eu não tomei a mulher do meu próximo, eu não cometi adultério. Eu falei, nada disso eu fiz e estou nessa posição. Aí Deus abriu uma terceira janela naquela revelação para mim, eu sozinho, tinha perdido tudo, eu só chorava, eu só, na perda de família, bens materiais, perdi tudo, fiquei nu. E daí o Senhor me levou na janela de Jó. E eu comecei a meditar naquela passagem de Jó. Jó, homem íntegro e reto. Nossa, eu não sou íntegro, eu não sou reto, eu pensava comigo. Mas Jó se esforçava em tudo também. E eu pensei, eu também, eu não fiz o que Jonas fez, eu não fiz o que Davi fez. E eu não sou justo, eu não quero ser igual. Eu não quero ser igual a Jó, mas longe de mim de que ser da forma dele, como ele foi, e o qual a Escritura relata sobre ele. Eu não quero, né? Mas eu também não tenho causa para ser tão massacrado agora. Daí entendi, porque Jó, sendo íntegro e reto, ele teve provações. O diabo foi lá, matou, desceu fogo do céu, matou suas ovelhas, seus criados. E foram várias situações que Jó teve que passar. Seus filhos foram mortos, perdeu tudo, e uma grande lepra lhe apegou ao corpo, o qual ele coçava com telhas. E a sua esposa chegou a dizer, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morra. Veja a provação que Jó passou. E eu falei, poxa, não passei por isso, mas não sou igual a Jó. Mas entendi de que, mesmo Jó sendo um homem íntegro e reto, ele foi provado. Assim cabe para você e para mim, que não é porque somos bons ou melhores ou menos pecadores ou mais pecadores, quando tivemos que passar pela prova, a prova de fogo, como Jó passou, nós seremos. Você vai ser provado, testado, eu fui e ainda continuo sendo em outras situações, mas pela grande provação eu passei. Jó passou pela grande provação, mesmo sendo um homem justo e correto, e Deus depois abençoou a vida dele. Mas mesmo assim, lá no futuro, ele envelheceu e morreu. Assim será com a minha vida. Eu passei pela grande prova, né? Tive que ser provado e testado. Assim será a sua vida. Então você tem que se preparar.
E daí você tem que ler lá Tiago 1,12, o qual também eu sempre friso, sempre falo nas mensagens que trago. Que diz lá em Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que suporta a aprovação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então tem que passar. Então, irmão, quem deu crédito à nossa pregação? Você está dando crédito a esta pregação? Dê crédito a esta pregação que não vem de mim, mas vem do conhecimento que Deus colocou na minha mente, no meu coração, o que está na Escritura. Tudo que eu falei aqui, você pode entrar na Escritura e ler, está lá. E com essa base eu consegui me superar e vencer no nome de Cristo pelo Espírito Santo que me ensina. Buscando que em oração e sabedoria do céu a Deus. Pai, me dê sabedoria. Pai, me ensine para me vencer as batalhas, para me vencer as lutas ao qual estou passando. Eu fazia isso, eu faço isso. Ah, irmão, sou santo, sempre. Não, ninguém é santo. Eu não sou santo. Temos nossos pecados, temos nossas falhas. Pecamos todos os dias, erramos todos os dias. Por isso que a palavra diz, bem-aventurado você que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possa adentrar os portais dos céus com suas vestes brancas. Lavada no sangue de Cristo. Bem-aventurado você que lava. Bem-aventurado aqueles que lavaram e entraram. Entraram e entrarão. Ok? Para a glória de Deus. Amém? Por isso que eu disse para vocês. Poucos escolhidos. Por quê? Por causa da provação. Né? O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o coração teu é provado. Tá? Zacarias, provaria a terça parte, enfim. E eles me invocarão e eu serei seu Deus. E eles me glorificarão. Ok? Bem, aqui agora eu finalizo essa mensagem trazendo você agora a dar as mãos ao Evangelho, a Cristo, a Deus, o reconcílio com Deus, intermédio do Senhor Jesus, do convencimento pela palavra do Espírito Santo, que te ensina, entenda como vai ser após você passar a seguir Jesus, tá bom? Marcos capítulo 8, verso 34, diz assim: e chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e segue-me. Esse é o chamado do Senhor Jesus. Você quer seguir Jesus? Você quer herdar a salvação? Você quer ter suas vitórias? Você não vai deixar de ter guerras, conflitos isso familiar, dentro da sociedade, enfim, neste mundo você não vai deixar de ter guerras e conflitos, ok? Então Jesus faz o convite para você. Né? Que é para você se renunciar a si mesmo. Tome a sua cruz e segue. Bom, sinônimo de cruz, você sabe o que ele passou, então ele está mostrando para você que você também vai passar. Se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, as suas dores, as suas dificuldades, toma a sua cruz e segue-me. Entenda a pregação de Jesus, meu irmão, você tem que entender. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tome sobre si vós o meu jugo, aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, Jesus disse: vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele falou que vai aliviar, não vai tirar tudo. Não dá para tirar tudo. Tem que ter aprovação. Vai vir as situações, ok? E aqui ele está mostrando que o seu jugo, o seu fardo é leve, mas que existe o fardo. Existe. Ele não vai tirar tudo. Ele vai te dar um outro fardo que você vai conseguir carregar, que é o fardo não desse mundo que destrói, que mata, que leva à condenação, mas vai dar o jugo da salvação, que é leve, que é a palavra, que tem que ter obediência para vencer no seu nome santo, ok? Mas não vai deixar de ser o jugo, tá bom? Lucas 12, 53. Aqui, dentro desse jugo, do fardo que você vai levar, é aquilo que eu disse que haveria uma divisão nesse mundo. E aqui diz, Lucas capítulo 12, verso 53. Estarão, disse Jesus, divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra nora, nora, sogra contra nora. Haverá a divisão. Por quê? Porque uns querem seguir o mandamento, os ensinos do evangelho e outros não. Então com isso haverá a dissensão, a separação. Ele já está avisando, ok? Mateus 10, 32. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que permanecer até o fim será salvo. Ele já está avisando. Esse aqui é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho que esses pastores preguem, não.
Ele está avisando. Jesus está pregando. É o verdadeiro pastor pregando. Que vós, Mateus 12, vós sereis odiados de todos por causa do meu nome. Vós sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que permanecer até o fim será salvo. Então você tem que permanecer até o fim. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Está lá em Apocalipse, ok? Finalizar. Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo de se entregar a Jesus. Não tenha medo de seguir a Cristo. Não tenha medo de obedecer o que está na Escritura, o qual o mundo não quer obedecer e tem como discurso de ódio, ok? Não tenha medo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante os 10 dias. Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui o Senhor falou aos seus apóstolos, mas serve para nós também. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Quem deu crédito à nossa pregação? Amém? Paz e graça, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim nosso Deus e Jesus Cristo quiser. Amém?